Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher e comer as espigas. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele com os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: É lícito curar aos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem aos sábados? Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou-o grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Na verdade, eu gostaria de falar com vocês o verso 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Mas nós jamais podemos tomar, ou não devemos, não vamos usar a palavra jamais, nós não devemos tomar um único versículo e fazer dele uma doutrina. A gente tem que ver todo o contexto. Qual era o contexto aqui? Os fariseus estavam querendo arrumar um motivo para matar Jesus. Eles estavam buscando alguma coisa para matar Jesus. Então, primeiro eles começaram com a colheita de Jesus e seus discípulos pegarem espigas e comerem num sábado. Eu não sei se vocês sabem, o Shabat para os judeus é um dia em que eles realmente não fazem nada. Nada mesmo. Tudo que diz respeito a trabalho. Tudo que é trabalho, o judeu não faz aos sábados. Até hoje é assim em Israel. Eu estive lá num dia de Shabat
e não tem almoço, o restaurante é todo lavado e limpo e purificado. A gente ficou nos andares mais altos dos hotéis e tem o elevador do Shabbat, é um elevador que ele fica descendo, subindo e parando em todos os andares, que é para não pode nem apertar o botão do elevador, porque isso é considerado trabalho. Então os judeus, eles levam o Shabbat assim, de uma forma muito rigorosa. Mas Jesus, ele nunca ia deixar de abençoar, de curar, de libertar, mesmo sendo um sábado. Jesus conhecia a lei. Jesus sabia o que podia, o que não podia fazer aos sábados. Ele sabia. Jesus não veio desobedecer a lei, mas ele veio dizer, olha, tem alguém aqui que é maior do que o sábado. É maior do que o sábado. Ele veio dizer, olha, eu que criei o sábado. Já que ele é o Filho de Deus, não é? Está aqui alguém que criou o sábado, não é? Então, e ele vai invocar primeiro Davi, falando acerca de quando Davi fugia de Saul, que ele foi para o templo e comeu os pães da preposição, que só os sacerdotes podiam comer. São 12 pães que ficavam em cima de uma mesa dentro do templo. Só os sacerdotes podiam comer, mas ele entrou e comeu junto com seus homens, porque estavam há muito tempo sem comer. Depois ele vai invocar o profeta Oséias, que no capítulo 6, no versículo 6, ele vai dizer, misericórdia quero, misericórdia quero. E aí o que os fariseus fazem? Eles colocam um homem doente ali, eles já sabiam o que Jesus ia fazer. Eles já esperavam que Jesus ia curar aquele homem. E exatamente isso que eles queriam. Eles queriam que Jesus curasse aquele homem para eles ter do que acusá-lo. Era essa a ideia. Mas é tão tremendo que Jesus, ele vai chamar aquele homem e ele vai curá-lo num dia de sábado e ainda vai confrontar os fariseus, vai dizer a eles que você tiver uma ovelha, você não tira essa ovelha, por que eu não vou curar este homem ao sábado? E ele curou aquele homem, restaurou a sua mão, e ele ficou curado, e eles começam a tomar conselho contra Jesus, e aí Jesus vai e se retira. Diz o verso 15, que ele se retirou. Jesus não reagiu. Por que ele não reagiu? Ele não reagiu porque não era o tempo ainda. Não era o tempo ainda para ele ser preso, crucificado, morto. Ele veio para isso. Isso iria acontecer, mas posteriormente isso aconteceu, mas ainda não era a hora, ainda não era o momento. Então ele se retira e o pessoal todo vai com ele, e todo mundo que está enfermo, ele curou todo mundo naquele dia, irmão. Ele curou a todos naquele dia, porque ele veio para isso, ele veio para restaurar, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para mudar a história das pessoas que viviam debaixo de rituais, que viviam debaixo de religião. Ele veio mostrar que tem alguém que é maior que a religião. Ele veio para mostrar que ele podia fazer, que ele podia operar, que ele podia... Ele pode, continua podendo, continua fazendo, continua operando, continua curando, continua transformando. Ele não mudou. Ele não mudou. Jesus não mudou. Jesus não mudou, querido. E ele falava para as pessoas, para que as pessoas não... Olha, eu curei vocês não contam para ninguém. Não é a primeira vez que Jesus falou isso. Por que será que Jesus dizia para as pessoas não contarem? Sabe por quê, irmão? Porque ele não queria que ninguém o seguisse por causa dos milagres que ele fazia. Eles queriam que as pessoas o seguissem por amor. Ele queria que as pessoas o seguissem por amá-lo, por querer estar perto dele, por devoção e não interesse. Então é por isso que ele falava, não conte para ninguém, não fale para ninguém,
o que vocês receberam. Por quê? Porque outros viriam para receber, e ele não queria isso, ele queria que as pessoas viessem e servissem a ele por amor. E continua assim até hoje. O Senhor não quer que a gente o sirva por interesse, Ele quer que a gente o sirva por amor. Ele deseja que a gente o sirva por amor. Ele quer que a gente esteja com Ele por amor, e não só para receber, e não só como moeda de troca. Eu te sirvo, o Senhor me dá. Eu te sirvo, o Senhor me dá. Eu te sirvo, o Senhor me dá. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que eu o sirva, busque em primeiro lugar o reino, e o resto Ele vai dar. Eu não preciso nem me preocupar, irmão. Porque quando eu estou seguindo o Senhor, quando eu estou andando com Ele, Ele vai me entregar aquilo que eu preciso, porque Ele te ama, porque Ele me ama. E o Senhor não vai deixar de nos abençoar. Se a gente está servindo a Ele, a gente não precisa, às vezes não precisa nem pedir. O Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor sabe o que a gente precisa. E aí Ele vai falar, no verso 17, Ele vai dizer, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Onde está escrito isso, pastor? Em Isaías 42, no verso 3, está escrito exatamente isso. Eis aqui meu servo, que escolhi, o meu amado, o Pai falando isso, em quem minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Amado, ele vai dizer, ele não vai contender, não vai clamar, ou seja, ele não vai brigar. O que ele está dizendo aqui, o profeta? Ele não vai obrigar ninguém a servi-lo. Ele não vai forçar ninguém. Ele não vai empurrar ninguém para servi-lo. É isso que ele está dizendo, ó. Não contenderá. Por isso que quando os fariseus começaram a tomar conselho contra ele, o verso 15 diz que ele se retirou. Porque ele se retirou. Porque ele não vai obrigar ninguém, irmão. Ele não vai obrigar você a servi-lo. Se você servir a Deus, serve por amor. Ele não vai contender, ele não vai brigar, ele não vai obrigar ninguém a nada. A gente não pode servir a Deus obrigado, nem por interesse. A gente serve a Deus por amor. Porque não tem caminho melhor. Não tem caminho melhor. Então, por isso que ele não vai contender, ele não vai clamar. E sabe por quê? Aí ele vai dizer no verso 20: não esmagará a cana quebrada. Quem é essa cana quebrada, irmão? Nós somos a cana quebrada. O que é isso? Nós, irmãos, com os nossos pecados, com as nossas mazelas, com as nossas sujeiras, é nós que somos a cana quebrada. Ele poderia chegar e poderia apontar o dedo, poderia dizer, mas você é assim, mas ele não vai esmagar a cana quebrada. É isso que esse texto quer dizer, irmão. O Senhor, irmão, sabe uma coisa? Nós não merecemos nada mesmo. Mas o Senhor, Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados. Que se Ele fizesse isso, nós seríamos consumidos. Então Ele não vai esmagar a cana que já está quebrada. Sabe que nome tem isso? Se você não sabe, eu vou te dizer. Isso é amor. É amor. Ele já sabe em que estado você está. Ele já sabe a situação em que você está. Ele já sabe o quanto você está esmagado, o quanto você está ferido, o quanto você está triste. E Ele não veio para te esmagar, Ele veio para te perdoar, Ele veio para te amar, Ele veio para te restaurar, Ele veio para mudar a tua vida. Ele não voltou as costas para nós.
Sabe de uma coisa? A gente cheirava mal, porque a lepra cheira mal. Lepra é um tipo, do pecado. É como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. O pecado chegava fedendo as narinas de Deus. O pecado cheira mal. O pecado cheira mal. Mas mesmo assim, leproso, fedido, sabe o que ele fez? Tomou-nos em seus braços, nos aconchegou. Ele disse: se ninguém quer ficar perto de você, eu quero. Se ninguém quer te amar, eu quero. Se ninguém está interessado em você, eu estou. Se ninguém te perdoa, eu perdoo. Ele não esmaga a cana que já está quebrada. Não esmaga. O que ele fez? Ele fez da nossa alma quebrada. Ele não fez da nossa alma já quebrada um bagaço imprestável. Ele nos restaurou. Ele nos chamou, Ele nos escolheu do lixo e da sujeira que estávamos. Ele nos amou. Ele não esmagou a cana quebrada. Ele não esmaga a cana quebrada. Se tua alma está quebrada hoje, se o teu coração está ferido hoje, lembre-se que tem alguém que te ama, tem alguém que te entende, tem alguém que te ama. Todo mundo pode te rejeitar, todo mundo pode virar as costas para você, mas Ele não esmaga a cana quebrada. Talvez para o mundo, lá vai a pingaiada, lá vai o Maia, lá vai uma prostituta. Para Ele não, lá vai meu filho, lá vai minha filha, lá vai meu amado, lá vai minha amada, que eu comprei com meu sangue, que eu resgatei com meu sangue. Aleluia. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o morrão que fumega. Eu não vou te explicar isso no modelo original. Vou te explicar de um outro jeito para você entender. Sabe quando você apaga a luz na sua casa, você acende a vela? Quando ela está terminando, o pavio ele começa a deitar e começa a ir uma fumacinha preta, não é isso? Significa que está acabando a luz, que está acabando, que já está o fim a luz. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você, irmão? A gente pode ser até um pavio encurvado, mas Ele é a luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Sabe o que Ele faz quando o pavio está entortando, está saindo aquela fumaça preta, fedida? Ele assopra o Espírito Santo. Recebe o meu Espírito. 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 E aquilo que estava morrendo, aquilo que está apagando, volta a iluminar, volta a ter luz. Por isso que Ele disse: vós sois a luz do mundo. Eu não sou uma cana quebrada, Ele me consertou, Ele me amou. Eu sou templo, santuário do Espírito Santo.
Eu não sou um pavio apagando, cheirando fumaça preta. Não, eu sou a luz do mundo. Porque Ele soprou o Espírito Santo. Você é a luz do mundo. Você é embaixador do Senhor. Ele te chamou, te escolheu. Ele chamou você para fazer a diferença. Você não é uma cana quebrada, ainda que feio, achou minha fábia, seja, nem das pinuíberas. Ainda que você entrou aqui hoje se sentindo uma cana quebrada, Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga o pavio. Ele te acende. Ele te conserta. Ele te ama. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você fez ou o que você passou. Deixa o passado. Esquece. Porque Ele tem uma vida abençoada para você. Ele te ama. Ele conhece todos os teus defeitos. Ele conhece todas as tuas falhas. Ele sabe o quanto nós somos ruins. Ele sabe. Mas mesmo assim, Ele não esmaga a cana quebrada. Ele te ama. Ele me ama. E Ele te cura de sábado, de domingo, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta e de domingo. Ele te ama. Ele te salva de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo. Ele te restaura de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado e de domingo. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque Ele é Deus. Deus dos deuses, Senhor dos senhores. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. A humanidade e as pessoas, elas esmagam. Se a cana já está quebrada, muitas vezes as pessoas querem pisar. Mas Ele não. Ele não. Ele não. Nele eu encontro refúgio. Nele eu encontro paz. Nele eu encontro consolo. Nele eu encontro resposta. Nele eu encontro amor que em nenhum lugar deste mundo você vai encontrar. Dá glória a Deus. Diga, Ele não esmagará a cana quebrada. Ele não apagará o morrão que fumega. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ninguém me ama como Ele. Amém. Diga assim comigo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Me segura. Me sustenta. Não me abandona. Não abandona o meu coração. Não me deixe entregue à minha vontade. Controla a minha vida. Guia meus passos. Livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Capítulo 11. Lucas capítulo 11. No capítulo 11 de Lucas, nós temos, se nós formos fazer um resumo, nós vamos ver Jesus falando sobre oração,
Jesus falando sobre Satanás e Jesus censurando os escribas e fariseus. Esse é o resumo do capítulo 11 de Lucas. É óbvio, quem escreveu foi Lucas. Óbvio, né? Porque já o livro leva o nome do autor aqui. Lucas era médico. Lucas não foi apóstolo de Jesus. Ele escreveu não só o livro de Lucas, mas ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas, ele escreveu o seu livro baseado em pesquisas. Então, quando Paulo foi preso em Jerusalém, Lucas era companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. E Paulo foi preso por 2 anos em Jerusalém. E nesse tempo, ainda estavam vivos todos os apóstolos, Maria Madalena. Digo eu, acredito que Lucas deve ter conversado com todos aqueles que foram curados, né? Então ele escreveu o livro dele, óbvio, dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Lucas escreveu tudo baseado em pesquisas. E Lucas era grego. E ele tem um jeito diferente. Ele escreve, muito do que ele escreveu é o mesmo que a gente chama Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos, porque o que você encontra, quase tudo que você encontra em um, você encontra no outro. E esse texto que eu vou ler também está em Mateus. Então, Lucas traz todos os textos, ele traz de uma maneira mais detalhada, né, de uma maneira mais esmiuçada. E eu sempre, quando vou pregar sobre Jesus, eu gosto muito de usar o Evangelho de Lucas, tá certo? Então é por isso que nós vamos ler Lucas, mas esse texto ele está também nos outros evangelhos. Mateus 11, como eu já disse, os discípulos, eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. É tão interessante que eles não pediram para Jesus ensiná-los a pregar. Ele não pediu para Jesus ensiná-los a curar enfermos. Mas ele pediu para Jesus ensiná-los a orar. E é interessante também que aqui no verso 1, diz assim: aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. A gente, quando pensa em João, a gente lembra daquele profeta lá no Rio Jordão, dizendo raça de víboras, e ele batizando lá no Rio Jordão, tanto que ele é chamado de João o Batista, porque ele fazia o batismo. Mas a gente raramente pensa em João como alguém orando. Mas olha aqui esse detalhe tão interessante. A gente fala de Jesus orando, a gente fala de Paulo orando, a gente fala, mas falar em João Batista orando, dificilmente a gente escuta. Mas aqui os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar, assim como João o Batista, ensinou os seus discípulos a orar. Então nós costumamos a pensar em João como profeta, como mártir, mas os discípulos de Jesus lembravam de João como um homem de oração. A gente pensa em Jesus, não é? A gente pensa em João como aquele que foi decapitado. A gente lembra de muita coisa quando a gente fala em João Batista, mas a gente não lembra muito pouco que ele era um homem de oração. A Bíblia diz isso. Os discípulos queriam aprender a orar, porque João ensinou seus discípulos a orar. João, irmão, foi um bebê extraordinário. Por quê? João foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe. Lembra-se quando Maria foi visitar Isabel, que o bebê se moveu? Ele foi cheio do Espírito Santo. Então ele foi um homem extraordinário. Mas mesmo assim, um homem extraordinário precisava orar. Jesus era o Filho de Deus, mas a gente vai ver Jesus o tempo todo subindo ao monte, se separando para orar. Agora,
O que você acha que eu e você não precisamos? Se João o Batista precisava, se Jesus precisava orar, ensinou a orar, porque em seguida ele vai falar, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Ele vai ensinar a oração do Pai Nosso aqui em seguida. Então, se João era um homem de oração, se Jesus era um homem de oração, a gente precisa ser lembrado como um homem e uma mulher de oração. Nós precisamos ser lembrados como pessoas que fizeram a diferença, porque oraram. E a gente faz a diferença quando a gente ora. Talvez você dobre o seu joelho, você ora, mas não acontece nada. Engano seu. Acontece tudo quando você ora, especialmente uma batalha, uma guerra nas regiões celestiais. Por isso que o inimigo tenta de todas as maneiras impedir que o povo de Deus ore. Porque quando o povo de Deus ora, quando você vai lá para o seu cantinho, dobra o seu joelho, irmão, é o momento que o inferno estremece. Porque vai acontecer alguma coisa quando eu e você oramos. Por isso aqui nessa igreja a gente ora tanto. Você talvez você que frequenta esta igreja mais vezes, você vai pensar, mas ora sempre a mesma coisa, ainda não aconteceu, engano seu, irmão. Aconteceu sim. Muita coisa que a gente já pediu aqui, a gente já viu sendo realizado por Deus. Então, vamos ser lembrados por alguém que ora, homem de oração, mulher de oração. Eu gosto muito quando alguém fala assim, olha, pede para a pastora Shirley porque ela ora. Eu gosto muito quando alguém fala isso. Eu gosto muito quando alguém manda mensagem para mim e fala, pastora, ora aí por mim, porque está isso, assim, assim, assim. Eu gosto de ser lembrada como alguém que ora. Fazer a diferença porque ora, porque busca Deus. Entende, querido? Então, João foi lembrado, os discípulos pediram, nos ensina a orar, porque João ensinou os discípulos dele. E o versículo que eu quero... Na verdade, eu não gosto de ler só um versículo, mas o versículo que eu vou ler com vocês, que eu quero trabalhar aqui bem rapidamente, porque o nosso tempo já se esgotou, é o 9 e o 10, mas eu vou começar no 5, que diz assim, disse-lhes também, qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já que está a porta fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver de mister. Eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Irmão, todos nós nascemos com um foco de suprir aquilo que nos falta. O bebê, quando nasce, ele já aprendeu. E se ele chora, a mamãe supre a sua necessidade, não é assim? Então ele já sabe que quando ele chora, ele vai ter um retorno. Então, alguém já me disse, não sei se isso procede, que o bebê, quando ele está com fome, ele sente dor, por isso que ele chora. Não sei se isso procede, mas ele não vai perguntar se a hora, se naquele momento a mamãe pode, se naquele momento a mamãe quer amamentar, ele chora. E ele vai ter... Então nós já nascemos, irmão, com esse sentimento de ter as nossas necessidades supridas, as nossas faltas supridas. E aí quando nós crescemos, nós tomamos aí a consciência de que ao nosso redor nós podemos também fazer algumas coisas para ter a nossa necessidade suprida.
não é? E aí a gente pode, depois de grandinho, utilizar aí de alguns caminhos para a gente ter aquilo que a gente quer. Manipulação, ou a gente pedir, ou a gente suplicar. É todo tipo de estratégia, irmão, para que a gente possa ter aquilo que a gente quer. É ou não é? A gente aprendeu desde pequeno, irmão. A criança bate o pé, a criança chora, aí quando ela vira adolescente, ela manipula, aí quando tá maiorzinho, começa a suplicar, enfim. Mas a gente está sempre buscando um meio de querer que as nossas necessidades sejam supridas. E aí, a gente cresce, e a gente se converte, e a gente pega a Bíblia e vai ler o livro de Lucas. E chega no capítulo 11, no verso 9, a gente aprende assim: pedir, dar-se-vos-á. Oh, pronto! Agora vai. Agora vai. E olha que tem muitas pregadores e pregadoras que até usam esse texto para obter vantagens e, enfim, às vezes esse texto é usado de forma abusiva, se é que você me entende. Se é que você me entende. Existe Deus. Como fala? Determina. Como se a gente pudesse mandar em Deus. Presta atenção. Pedir é uma ação, não é? Então eu vou pedir. Esse verbo, ele vai indicar uma necessidade. E se a gente tem uma necessidade, a gente pede para alguém que pode suprir a nossa necessidade. É ou não é? Diferente de quando eu faço um contrato. Porque quando eu faço um contrato, por exemplo, eu vou alugar uma casa, eu faço um contrato. Eu não preciso ir lá bater, porque a pessoa já sabe que ela tem que me pagar e cumprir o contrato. Mas a gente tem que lembrar, irmão, e aqui que eu quero fazer um parêntese, que com Deus não funciona assim. E você sabe por que não funciona? Porque Deus não é obrigado a me fazer nada. Se Ele me dá alguma coisa, se Ele faz alguma coisa, o nosso relacionamento com Deus é baseado na graça. E graça é um favor imerecido. Então, se eu peço alguma coisa para Deus, não é porque eu mereço, ou porque não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver. O Senhor faz, o Senhor me dá, baseado na sua graça. Até a salvação é pela graça. Pela graça sois salvo. E tudo que eu peço a Deus, eu não vou pedir a Deus achando que Ele tem a obrigação de satisfazer as minhas meninices. Então, quando eu peço alguma coisa para Deus, eu peço mediante aquilo que Ele deixou claro na sua palavra que Ele quer me dar e que Ele pode me dar. E eu vou pedir como? Estendendo o meu braço da fé e dizendo: Senhor, Tua palavra diz que eu teria a minha família na Tua presença, então eu estou pedindo, alcança a minha casa. É pela graça, irmão. Pela graça, nós crescemos na presença de Deus, é pela graça. Tudo que o Senhor nos faz é pela graça. Nós vamos ser levados para o céu, não é porque nós merecemos, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue, e foi com preço de sangue que nós fomos alcançados por Deus, e é pela graça. Não é porque eu sou legal, não é por causa do meu diploma, não é por causa do meu dinheiro, não é por causa da minha linda aparência, não é por causa dos meus gritos, não é porque eu choro, não é porque eu esperneio, é pela graça do Senhor. Então eu peço, Ele me dá. E por que Ele me dá? Ele dá porque Ele me ama. Eu peço mediante a fé. E eu reconheço tudo que eu peço que Deus me dá. Eu tenho que reconhecer
que é uma dádiva, que é um presente e que foi pela graça. Amém, querido? Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu pedi ao Senhor. Ele me deu. E por que Ele me deu? É pela graça. Não é porque você esperneia. Não é porque você é legal. É porque Deus é bom. Se a gente fosse receber alguma coisa porque a gente é legal, nós não receberíamos nada. A gente recebe porque Deus é bom. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque o favor de Deus está conosco. E Ele entrega para nós porque Ele nos ama. Então pede. Curva a sua cabeça agora, só por um minuto. Lembra você que a tua relação com Deus é baseada inteiramente na graça. Desde o dia que você aceitou Jesus, até o dia que Ele vai te levar para o céu. Então pede, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que você está precisando. Lembrando que merecer você não merece, mas Ele te ama. Pede. O que você gostaria que Deus te desse? É pela graça. É pela graça. Não é porque você merece, é porque Ele é bom. Não é porque eu mereço, é porque Ele é bom. Porque a misericórdia dEle está sobre a nossa vida. Então, pedi, dar-se-vos-á. Não é porque você chora ou esperneia. Não é porque você determina ou manda. É porque Ele te ama. E Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para você. É porque Ele é bom. Deus é bom. Só bom. Em segundo lugar, Ele diz, buscai e achareis. Essa segunda ação de buscar, irmão, novamente é um verbo de ação. É eu sair do meu lugar e ir atrás de alguma coisa. E aqui eu faço um parênteses, sabe? Porque a gente às vezes quer tanto. E eu sempre, quando prego sobre esse versículo e falo nesse ponto de buscar, eu falo da família. Às vezes a pessoa quer tanto que a sua família seja abençoada, mas não busca. Não faz uma campanha. Não se esforça em nada. Não se move em nada. Não se move. Não se move. Buscar é verbo de ação. Aquele que busca, ele sai do seu lugar e vai à procura daquilo que ele almeja. Eu queria tanto que a minha família fosse alcançada. E está fazendo o quê? Queria tanto que o meu casamento fosse abençoado. E está fazendo o quê? Eu queria tanto. Não parece. Que quem quer tanto, quem quer, irmão, se move. É uma atitude de ir buscar. Aquele que busca, acha. O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas às vezes, a gente precisa ficar ou empurrando ou puxando. A pessoa quer, mas não busca. Às vezes depende do outro. Almeja tanto alguma coisa, mas não faz nada. Eu queria tanto ser pastor, eu também queria. Mas eu fiz o que eu pude, até que eu não tenho o que eu não devia. Buscar. A gente quer, mas não faz nada. Eu queria tanto que meu filho, que meu marido, que minha casa mudasse. Está fazendo o quê? Quem busca, quem quer realmente, quem almeja realmente alguma coisa, vai atrás. Vai buscar. Às vezes busca tanto lixo. Já é o segundo domingo que eu falo disso. Às vezes para buscar lixo,
se esforça tanto. Às vezes para buscar alguma sujeira para trazer dentro de casa, se esforça tanto. Às vezes para buscar alguma coisa que não vai fazer bem para a tua família, não vai fazer bem para ninguém, se esforça tanto. E buscou, quantas pessoas que buscou a Deus, buscou a presença de Deus, buscou estar mais perto de Deus e de repente, irmão, abandona tudo, deixa tudo. Quem quer de verdade a presença de Deus vai buscar. E depois que você encontra a presença de Deus, irmão, o resto é tudo lixo. O apóstolo Paulo fala isso. Que ele considera tudo lixo depois que ele encontrou o Senhor. E quanta gente que está trocando o precioso por um prato de lentilha, a primogenitura por um prato de lentilha, a emoção de um momento. Foi isso que Esaú fez. Estou cansado e com fome. A primogenitura não me importa. Agora eu vou saciar o meu desejo do momento. Quanta gente está saciando o seu desejo do momento. Buscou tanto. Eu não compreendo. Diante do Senhor e diante da igreja, eu não compreendo alguém buscar e de repente está a família inteira na igreja e de repente por nada, por coisa nenhuma, ele joga tudo no lixo, tira todo mundo da presença de Deus, tira todo mundo. Eu não vou compreender isso nunca. Mas quem busca, se você buscar a Deus de verdade, você vai achar. E quando você achar, irmão, não troca por nada, não. Não troca, não, irmão. Porque quando você tem a presença de Deus, você vai reparar que todas as outras coisas, elas parecem muito pequenas. Buscou, a tua família veio para a igreja, Deus te entregou, porque Ele pedir e dar, se buscar, então Ele vai entregar. Então, por favor, não seja nécio. Não seja tolo, não seja tola. E jogar tudo isso para o alto. Já que você está sentado, tua família. Eu já vi pessoas aqui na igreja, na nossa igreja, lá quando estávamos lá, 2 bancos. Família toda sentada, de repente, por nada, por coisa nenhuma, faz aquele alvoroço todo, buscou tanto, para de repente jogar tudo fora. Por nada. Por nada. Mas quem busca, acha. Quem busca, acha. Diga, quem busca, acha. Feche seus olhos. Veja se você está buscando realmente pela tua casa, pela tua família. Busca indica uma ação. E por último, quem bate, abrir-se, fusar. Irmão, essa expressão me vem sempre como um pedinte, sabe? E vai lá. Quando eu bato, é porque eu sei que aquele que está pro lado de dentro tem condições, tem poder, tem autoridade para entregar aquilo que eu estou buscando. Então eu estou batendo na porta do céu. Porque eu sei que se ninguém aqui nessa terra pode fazer nada por mim, Ele pode fazer de lá. Se ninguém aqui na terra pode se mover ao meu favor, Ele se move. Ele pode. Porque Ele me ama. E quando alguém bate, ele crê que quem está do lado de dentro pode resolver. Então eu tenho que bater com fé. Eu vou bater com fé, porque eu sei que eu bato na porta de Deus, Ele abre a porta.
E ele me abraça. E ele me pergunta, como ele perguntou para aquele homem: que queres que eu te faça? Como ele perguntou, aquele homem bateu com força, né? A Beatriz mesmo falou aqui ontem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pensa numa batida forte. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém queria muito saber, não, dele, das batidas dele, mas Jesus queria. Irmão, Jesus está buscando que você dê um passo de fé antes dele te conceder o que você pede. Ele está esperando você dar um passo de fé. Então fique de pé. Hoje eu já falei para vocês sobre aquele homem com a mão mirrada. Não é uma barganha. Pedir, buscar e bater não é uma barganha. Não tenta barganhar com Deus, não. O Senhor tem o melhor para nós. Então busca, dá um passo de fé a Ele. Que seja hoje o dia, irmão, irmã, menina, menino, e você vai dar um passo de fé. E vai se entregar a Ele de verdade. Confiar nele para solucionar, para resolver. Que o seu pedir, o seu buscar e o seu bater seja sempre para a glória de Deus. Que tudo que você pede, irmão, seja para a glória de Deus. O tempo todo seja para a glória de Deus. Que você não faça com um monte de gente que eu conheço, que até pediu, que até bateu, que até buscou, mas quando a porta abriu e o Senhor entregou, voltou atrás. Era só um remendinho. Era só um remendinho.